As suas músicas continuam a ecoar nos nossos ouvidos. Algumas delas têm 3 décadas, mas continuam a ocupar o papel principal nas nossas vidas. Apesar das canções, foi o teatro que a puxou para a vida pública. A televisão manteve-a no topo e a recente participação no Festival RTP da Canção voltou a trazê-la para as primeiras páginas dos jornais. Há muito que dava tudo para tê-la aqui, afinal, não foi preciso muito, bastou um telefonema e aceitou o convite. Adelaide Ferreira, ainda bem que veio, ou ainda bem que vieste. Obrigada, É um prazer ainda bem muito que cá grande. estou. Sou um grande fã, devo assumi-lo aqui, das suas músicas. Eu sou daqueles que há 30 anos que trauteio as suas canções e, portanto, é um prazer tê-la aqui na RTP Informação. Começamos pelo mais recente. Arrepende-se de ter participado no Festival da Canção? Não, de maneira nenhuma. Estou extraordinariamente grata à RTP por me ter possibilitado esta forma de veicular a necessidade que eu tenho de comunicar ideias e sentimentos que me invadem nesta altura das nossas vidas a nível, enfim, nacional e a nível mundial. E que altura é esta? Porque é que É uma altura muito conturbada, não é? Todos nós percebemos isso. É uma altura em que há países emergentes que querem ter um nível de vida muito similar aos ocidentais e para que esses países que têm tantos direitos como nós possam emergir dessa pobreza, nós temos que baixar um bocadinho o nosso nível de vida. Nada que eu não soubesse já, porque o meu querido amigo e muito adorado Virgílio Castelo já me tinha alertado para esta situação. Eu nunca pensei que, a par com a necessidade de que estes países, árabes, emergentes, que têm necessidade de viver com um bocadinho mais do que 1 euro ou 2 euros por dia, e têm esse direito, não sabia que havia uma data de malvados de uns bancos que iam dar cabo disto tudo, portanto, não estava preparada para isso, e então ando aqui um bocadinho desagradada e aborrecida aí com esse comportamento. E essa mudança na geopolítica, na forma de nós nos relacionarmos com os outros, em que medida é que isso aguça o sentimento de um artista como Adelaide? Ai, muito. Eu tenho esta capacidade empática, não creio que seja muito, que tenha muitos traços de psicopatia, porque de facto eu tenho uma capacidade de sentir a dor do outro e de me doer, dói-me imensa a dor do outro. Eu adoro as pessoas, amo a vida, amo a natureza e a ideia de que não concebo a minha felicidade sem a felicidade do outro. E quando, eu lembro perfeitamente que andávamos nós todos aqui, perdoem-me esta forma esta metáfora um bocado estranha, quando andávamos todos a viver alegremente esta orgia da abundância, em que eu só via colegas com grandes carrões e BMs e não sei o quê, eu não, andava lá no meu Opelzinho toda contente, feliz da minha vida em segunda mão e a achar que estava muito bem, porque um dia mais tarde, acho que eram epifanias, que eu tinha aquelas revelações que eu dizia, não, Adelaide, tu controla-te um bocadinho, porque anda tudo aí louco, mas amanhã a coisa não vai ser bem assim. Sempre foi assim? Sempre teve os pés assentos na terra? Em 95 eu lanço um disco que se chama O Realizador Está Louco, que eu ontem cantei no meu... por si? Sim, que ainda ontem cantei no meu querido Herman e que é perfeitamente atual. Perfeitamente atual. Eu sentia perfeitamente que aquilo era um paraíso artificial. Em 95, veja bem, éramos todos nós riquíssimos, com o dinheiro que vinha da nossa querida Alemanha, queria que nós gastássemos a comprar carros, não é? Nós, obedientes que éramos, a Alemanha dá cá o dinheiro que agora temos que pagar, não é? Portanto, é um bocado, andamos aqui um bocadinho ao sabor dos ventos alemães, não é? Dos alemães. E pronto, e eu sentia muito mal com isso, eu sentia que nós estávamos todos um bocadinho campos de futebol. A viver acima das nossas possibilidades, como uma euforia é um da abundância. discurso político, de uma certa parte da política, que é viver acima das suas possibilidades. Sente que fizemos isso durante essa década? Eu andava com Opel, Astra, em segunda mão. Eu sei que é publicidade, mas eu tinha que dizer porque pronto, calhou. Mas de facto, sim, eu não era esse tipo de pessoa, nunca fui. Nunca fui pessoa de gostar de barcos, nem de carros, nem de joias, nem de... A única coisa que eu gosto mesmo é de sentir que amo e que sou amada. Ainda que não tenha que ser muito amada, preciso mais de amar do que de ser amada. E de ver pessoas felizes e de fazer pessoas contentes e de cantar e depois dizer disparates e as pessoas riem-se imenso. E o dinheiro aí não é particularmente importante? É só importante para veicular uma vida simpática às minhas meninas, de resto, não, dinheiro para mim não. E para comer e tal. Sempre teve-se mesmo nessas décadas de 80 e 90, que foram as duas grandes décadas artísticas da Adelaide, sempre teve essa relação desprendida com o dinheiro? Sempre. Nunca fui agarrado ao dinheiro. O dinheiro para mim é um papelinho que anda ali. Eu não gosto de possuir nada e gostava imenso de me desprender da ideia da posse. Eu não gosto de ter nada, nem acho que isso seja um valor que para uma pessoa como eu, que tem ambições espirituais, entre aspas, ambições,
Eu tenho, de facto, não tenho que ter riqueza nenhuma. Despojamento. Um certo Despojamento total, o despojamento total de bens e até mesmo de apego afetivo exacerbado, exagerado. Sente que é mais livre assim? A minha liberdade não é exatamente aqui e agora. É posterior a esta vida e pronto, eu sou um bocadinho espiritual. Foi desenvolvendo essa capacidade, esse lado menina. espiritual em si, ou sempre foi... Eu parti à procura de Deus muito cedo, quando tive o meu espanto filosófico aos 11 anos de idade, em que quis saber quem sou, o que faço aqui. Nesse dia eu fui à procura de Deus e encontrei... Houve um momento em particular? Sim. Já me disse que foi aos 11 anos, mas sente que houve alguma coisa que aconteceu na sua vida, naquele momento, naqueles 11 anos? Eu não conseguia conceber. Eu estranhei o mundo como qualquer pré-adolescente estranha. Ou então não é normal. Qualquer pré-adolescente vê este mundo desgraçado, que é mesmo assim, não quer ser pessimista, não é? Mas quer dizer, que mundo é este que nós estamos a oferecer a um jovem? Não é coisa nenhuma. Devíamos ter um bocadinho de vergonha na cara de estar a oferecer este mundo aos jovens, não é? E de lutar por um mundo melhor. E aos 11 anos tinha essa consciência? Eu, aos 11 anos, tinha a noção de que havia pessoas pobres e eu não gostava disso. Incomodava-me sentir que havia pessoas com dor. Portanto, já havia esta capacidade de sentir a dor do outro e de ficar triste com isso. Então, achava muito injusto e fui à procura de algo que me justificasse a existência, que me justificasse ficar aqui. Porque a natureza é linda. Porque uma pessoa que se perde no campo sabe como a natureza está cheia de vida. Fervilha a vida e afetividade, que é um bocado estranho, mas é verdade que sim. Porque se nós vamos dar um passeio no campo sós, sentimos que a natureza nos faz festas, aquele sol quentinho e aquele verdinho e aquelas árvores maravilhosas que têm ali uma certa magia, um certo mistério. Qualquer pessoa que é mais sensível percebe isso. E ao perceber isso tem que sentir que Deus está contido nessa magia, nessa doçura da vida, que é a natureza. Não é? Como é que procurou Deus? Como é que encontrou que perguntas é que lhe fez? Eu fui dentro de mim, não é? Acho que assim, Deus está em cada um de nós, não é? Acho que as religiões todas dizem isso, não é? Eu senti que Deus é amor, não é? Eu acho que Deus é aquele amor, aquele balãozinho que incha, e quase que vai arrebentar, nunca chega a arrebentar, mas que nos faz sentir plenos de felicidade. E eu, às vezes, nem sempre, não é? Mas porque não pratico, no meu dia-a-dia não tenho essa disponibilidade, estou à espera de acontecer de novo. Às vezes eu preciso de lá ir e eu vou lá e imediatamente enche, eu fico, uau, eu fico a pairar lá. E nunca se zanga? Então não zango, oh meu Deus. Com ele? Com Deus não. Ai não, isso é que não. Não, porque Deus é amor e sou eu não vou zangar comigo, eu não tenho culpa, eu esforço-me, eu faço o meu melhor, eu gosto de mim, eu olho-me ao espelho e eu vejo, não, tu és uma boa pessoa. Provavelmente às vezes as coisas não decorrem lá muito bem a outro ou a quem está próximo de ti, mas tu sabes que és boa pessoa e quando eu olho para mim, eu olho para os olhos de Deus. Eu olhar para Deus, eu gosto de mim, eu gosto de mim, eu sei que sou uma boa pessoa, portanto, e eu gosto de Deus e eu acho que a humanidade está de facto dividida nesta dicotomia do bem e do mal. E, de facto, há uns que resolvem pertencer àquela ramificação do bem e aqueles que resolvem pertencer à do mal. Acha que isso é assim tão linear? Tão linear e absolutamente. E tão voluntário? Acha que é uma escolha? Acho. Acha que em algum momento das nossas vidas nós decidimos eu vou fazer parte do bem, eu vou fazer parte do mal? A cada minuto, a cada instante que passa, cada escolha, cada desejo, cada pensamento secreto, já não gosto de ti, desejo que te aconteça isto. Isto é o caminho e depois o pensamento tem asas, não é? E então, se tem asas, meu Deus, o efeito que nós podemos fazer nos outros. Eu acredito que a maior magia da existência é a capacidade do pensamento de mover montanhas, de fazer eletricidade. Se nós pensássemos um bocadinho, quer dizer, se não existisse magia, repare bem, nós éramos primatas e de um momento para o outro nós temos luz, temos câmaras a filmar. Isto não é a força do pensamento, não é a magia do pensamento. Não é um milagre, não é algo que se nós falássemos nisso aos primatas, eles iriam dizer quê? Está pronto uma pessoa muito reservada nessa matéria e, portanto, não consigo responder-lhe à pergunta, ainda que fosse uma pergunta... Mas é magia, é mágico. A nossa cabeça tem capacidades extraordinárias. Eu gosto muito do pragmatismo, mas também gosto muito de um lado fantasioso e de um lado... Convivem juntos, o pragmatismo e o lado fantasioso? Tem que ser, para haver um equilíbrio. Para mim, a eletricidade é apenas ligar o interruptor e ela acende. Era magia. Antes de ser. Que era uma magia que estava cá dentro da nossa cabeça. Não é? É uma visão bonita, bonita da vida. Deixe-me voltar ao festival. Eu perguntava-lhe se arrependia, foi de resto a primeira pergunta que lhe fiz, foi, acabou por não chegar à final do festival. Isso para si não era importante? Nada. O que é que leva uma mulher que tem o seu histórico artístico,
que está, como eu dizia na introdução deste programa, que está um bocadinho na memória e no coração, na memória dos portugueses. O que é que leva uma mulher a fazer com este histórico, a dar este passo e a arriscar não passar de uma semifinal? Porquê é que isso não foi importante Nem para si? ponderei o risco, não ponderei. Eu gosto de duas coisas, de música e de ser uma pessoa com sentido e consentida. Com sentido na medida em que eu não posso estar aqui só pelo simples facto de estar. É evidente que eu podia refugiar-me num convento budista, meditar e ficar por lá, pairar e Seria feliz? Seria, hei de ser. Vou ser, com certeza. É um desidrato que tem... É, absolutamente. Vai acontecer. No alto de uma montanha. Tem um horizonte temporal Tenho, para isso? essa é a minha maior... É o meu sonho, é o sonho que comanda a minha vida. Mas tem um horizonte temporal? Tem uma ideia? Tenho, assim que desbravar o caminho que eu acho que tenho que cumprir, não é? Eu tenho que sentir que sou útil, antes de mais. Lá não grava discos? Não faz mal. Eu ouço só. os passarinhos. E os passarinhos ouvem-me a mim um bocadinho de vez em quando. Não quero amassá-los muito, não é? Porque os passarinhos cantam tão bem que é um crime, mas pronto. Mas foi pôr nessa perspectiva e na perspectiva de... Aqui há uns tempos atrás eu aprendi piano, aprendi um pouquinho de harmonia e a música. Acho que a música é de facto um mundo mágico. Este então... tem pouco de pragmatismo, tirando lá o aprender a tocar. Todo o resto é um algo que vem não sei de onde. Aliás, eu acho que há uma grande magia no dia em que nós ouvimos uma música e ela se apodera da nossa cabeça e nós podemos dizer, anda uma música na minha cabeça, e alguém poderá dizer, não, estás maluquinho. Não, a música é que me invadiu. Portanto, a música tem este poder mágico de invadir as nossas cabeças. Isso acontece mais vezes. Ando lá a aspirar, o que for lá em casa, a limpar o pó, e de um momento para o outro há uma música que me invade. Há uma ideia que me invade, há um pensamento que me invade. Eu disse, eu tenho que passar isto, tornar isto palpável. E depois, como tenho as músicas, eu tenho que as mostrar, porque os amigos todos me dizem, mas então, isso não vai ficar na gaveta, vai... talvez, sei lá, não sei. Mas depois, com essa música vêm sentimentos, ideias. O festival foi essa montra que precisava? Foi porque... Ou ajudou, pelo menos, Foi porque, olha, eu não me revejo aí agora a gravar discos e a aparecer nesses espetáculos, nesses programas de entretenimento que são perfeitamente legítimos e que eu não tenho nada... Mas onde eu não me insiro, onde eu não me integro, que têm outros ideais de entretenimento puro e simples. E eu, neste momento, acho que o povo precisa de tudo menos de entretenimento. Acho que o mundo precisa de um alertar de consciências e o povo precisa de se pôr de pé e de bater o pé. Porque eu acho que os europeus, os ocidentais, são a vanguarda do pensamento, são a vanguarda do socialismo, são, de facto, um povo muito evoluído. E se este povo agora se deixar ir abaixo, é toda uma construção que foi feita pelos nossos antepassados que vai cair. E ela é maravilhosa. Porque... Portanto, agitar consciências para não nos esquecermos de como e são foi as isso que eu fui coisas. fazer ao festival. Para não se esquecerem de si. Não, qual de mim? Não, de nós todos. Nós, da nossa alma. E de si. Não sentiu a vinda ao festival como uma espécie de prova de vida? Estou aqui, continuo a cantar. Não estou aí. Não é nada disso que me move. Esqueço-me de te esquecer, de 2011, foi o seu último álbum, foi o último álbum que gravou. Acha que os portugueses esqueceram de si? Isso até nem me preocupa nada. Eu não quero que os portugueses esqueçam de si próprios. Não tem nada a ver comigo isto já. Eu já recebi muito de Portugal, sabe? Esta é a fase em que me encontro. Eu agora não quero ficar maricas, porque eu sou um bocado assim. Eu tenho uma emoção muito grande de gratidão, porque eu recebi muito. Eu não sou rica nem nada disso, pouco. Sim, mas recebeu efetivamente. Recebi muito efetivamente. Tenho uma vida, por enquanto, ainda algo confortável. E eu sinto-me uma mulher profundamente grata. E eu não quero que o meu povo sofra. Então, eu tenho uma necessidade muito grande lá dentro de alertar as consciências à minha maneira, à minha singela maneira, porque quem sou eu, não é? E eu vou fazer isso antes de me partir. Tenho que o fazer. E não é só o meu povo, é o povo do mundo inteiro, na medida em que eu considero que os europeus são, de facto, a vanguarda do pensamento, são o povo mais civilizado do planeta. E a música universal. E atenção, se nós não cairmos, se todo o povo europeu não cair, o outro mundo vai crescer connosco. Nós temos é que trazer o outro mundo para o nosso patamar de existência e não nós temos que descer imenso para que os outros subam. Eu sei que não quero falar muito de si, mas eu vou puxar um bocadinho mais por si.
Se nós hoje formos a um bar de karaoke ou se formos jogar entre amigos nas consolas do SingStar, há 2, 3, 4 músicas que os portugueses sabem de si. O Dava Tudo, o Amor, o papel principal, o Penso em Ti Eu Sei, o Alma Vazia. Gostar de alguém assim é outro. Gostar de alguém assim. Para o poder e ver também. Isto é o maior reconhecimento. Eu acho que tem a ver com o sentimento, de facto. Cada vez mais acho isso, porque há tantas vozes maravilhosas em Portugal, não é? Que há mais. Meu Deus, ouve-se vozes que eu até fico. Eu acho que não é tanto, porque, como eu dizia no outro dia, não são os quilómetros de voz que se apresentam, embora eu tivesse 1 quilómetro ou outro, 1,5 quilómetro, pai. Não é bem tanto por aí, mas sim pela alma que se dá àquilo que se faz, de cada vez que se faz. E eu tenho tido momentos desses, não são todos, mas há momentos em que, de facto, eu estou lá inteira e estou com tanta entrega e com tanto sentimento que as pessoas acabam por se rever nessa entrega, porque talvez seja um ânimo para a alma deles, não sei. As décadas de 80 e 90 foram esses anos de entrega total, de músicas, muitas músicas muito comerciais, as rádios a passarem as suas músicas. Nossas, de todos nós. De todos nós. Festivais, álbuns lançados. Era uma estrela, Adelaide. Eu sinceramente nunca entrei nesse patamar da vida. Mas o ser uma estrela não é necessariamente mau. Não, mas mesmo assim, eu não gosto dessas coisas. Eu sinceramente até me incomodam. Sempre me incomodaram. Há uma fotografia no dia em que eu ganho o Festival da Canção, que eu, por acaso, agora não sei onde é que ela anda, porque eu não sou agarrada a essas coisas, que estão-me a dar fotógrafos, eu estou assim encostadinha à parede, tipo, tirem-me daqui, porque eu estava incomodada por estar a incomodar os outros, porque eu tinha ganho e alguém... Pensa em Ti Eu Sei. Estás agora 30 anos? Foi, porque eu estava a ganhar e alguém sofria com isso. Porque outras pessoas também queriam ganhar e não ganharam. Mas eu não sou assim, eu não gosto disso. nunca saboreia por completo uma Eu não quero uma vitória. Essas vitórias para mim não são vitórias. Mas quais são as vitórias? Não gosto de competição, acho que competição não é saudável, não veiculo esse tipo de ideais para a humanidade. Acho que para a humanidade deve-se veicular a saudável harmonia das coisas, da música, do jornalismo, do pão que se faz, do padeiro. Ou seja, nós não temos que andar aqui uns contra os outros, mas uns a favor dos outros e entre ajudarmos para uma humanidade melhor. E que sempre que há competição, isso para mim é uma coisa muito má. Eu não gosto de nada. E não é bom. Eu sou budista e o budismo não veicula isso. Mas eu quando digo uma estrela, até porque na altura eu lembro-me que a Adelaide, enfim, não sei se a comparação é honrosa ou não para si, mas a Adelaide era considerada a Celine Dion portuguesa, talvez pelos quilómetros de voz. Não é por isso, porque ela teve uma vozinha aguda e eu tenho uma voz assim um bocadinho mais grave. Pronto, mas... Eu calculei que esta referência não fosse uma não, coisa eu tenho a voz um bocado até suja, às vezes com grão e meio rouca. Não, mas tem uma voz larga, o espectro eu tinha uma tessitura, ainda tenho um pouco, não vou dizer que uma coisa... É uma coisa extraordinária, não é? Isso é longa, o original são 7 minutos e 18 segundos e não se ouve mal, para não. Não se ouve nada mal. Como diria o Malato, já fomos todos muito felizes a ouvir o Dava Tudo para ter aqui. Como é que começou esse gosto pelas canções? Cantava em pequenina já? Cantava. Sempre foi sempre foi daquelas meninas que cantava, que mostrava a sua aptidão aos outros, ou era mais envergonhada? Como é que era? Eu nunca... A primeira vez que me apercebi que o meu cantar fazia sentido na vida de alguém, tínhamos ido apanhar peixinhos ao rio, que não é muito bom, mas depois nós devolvíamos os peixinhos outra vez. Isso não é nada para um budista, não é nada uma coisa... Não, eu não era budista na altura, coitado. Pronto. Tinha pais, ficamos todos mais descansados. 9 aninhos e tal. Não pensava ainda no sofrimento dos outros. Não, mas eu devolvia-os sempre. Okay. Do amador dos outros, do amador Convida. Exatamente. Não gosto de ver nada a sofrer. Esclarecido. E, aliás, são ideias que eu já passei para as minhas filhas. Nenhuma delas consegue ver um bichinho a morrer, seja ele qual for. Não, mas isso parece-me razoável. Não é? E, aliás, há um não tem a ver quadro... com o budismo só, quer dizer, tem a ver com a... Há um quadro que me impressionou imenso, que era da Idade Média, que era o dia do juízo final. Que eu acho que o Salvador Dalí foi beber muito ali. Tem piada até Dalí, foi beber muito ali. E que era muito curioso, aquele quadro que eu acho fascinante, era pássaros gigantes assim, com as asas em forma de mãos, a engolirem homens. Era o dia do juízo final. Pronto, acho que expliquei tudo. Estamos próximos desse dia do juízo final? Não sei, não faço ideia, não sou adivinha nem nada, não tenho essa capacidade, mas aquele quadro em si, aquela pintura medieval, fez-me ponderar muito bem realmente que a minha postura estava certa. Ou seja, no dia em que eu vi aquilo, disse assim, ok, então eu não gosto de ver uma formiga a morrer, nem uma mosca que chega no banheiro e eu falo com ela, sai daqui, vai-te embora, olha que eu não te quero matar. Portanto, faz sentido. Fala com as formigas. Mais com as moscas, quando elas aparecem no banheiro, porque é muito chato, porque a pessoa está ali a tomar banho, não é?
Vem ali uma mosca invadir o espaço e nós, epá, anda lá, vai-te lá embora. Não dá-me de jeito agora a molhar-te e tu afundares-te, não é? Não... Há bocadinho falávamos da sua voz, da largura, do espectro, da tessitura da sua voz. O que é que quer dizer quando diz que em Portugal os cantores cantam com a voz que têm, não com a voz que têm, não, cantam com a voz que têm, mas não com a voz que pensam ter? O que é que eu quero dizer com isto? Porque nós, os cantores, e eu também, incluída, somos um bocadinho pessoas com uma cabeça, não é? E com uma mente que é subordinada a emoções, subordinada a pressões, a tensões. E não há coisa pior para uma voz do que tensões musculares e afins. A partir do momento em que nós estamos em tensão, a voz não é livre, não é um pássaro livre. Passa a ser um pássaro livre muito amarrado àquele momento em que a pessoa tem um medo, porque, não vou conseguir dar aquela nota. Se a pessoa é livre, a pessoa quer lá saber que nota é que vai dar. Isso não importa nada, isso não interessa nada. Eu hoje ouço às vezes coisas que cantei e fico assim, meu Deus, mas onde é que eu ia buscar estas coisas estranhas que eu fazia com a voz? Ainda ontem não era, umas coisas, eu assim, mas o que é isto? Onde é que eu fui buscar isto? Eu às vezes ouço coisas que me mas como é que eu fazia isto? Portanto, eu era um pássaro livre. Eu quando cantava não tinha a menor tensão na minha existência. Era um momento de voo total. Não é? Eu quando li esta frase achei que estava a referir-se aos cantores que acham que têm uma grande voz e não têm. Não. Não, eu estava mesmo a referir-me às tensões que nós temos interiores que não nos deixam, aliás, é a todos os níveis, não é só a cantar, qualquer coisa nos condiciona, nós temos com uma tensão de casa e se calhar já fazemos o nosso trabalho um bocadinho mais, há maior precariedade na nossa função, porque, quer dizer, a pessoa está tensa, está nervosa, não é? Eu acho que isto é geral, mas eu acho que é isso, porque eu tenho dias em que, agora não vou dar aquela nota, eu não dou mesmo. Porque não estou a bater bem na cabecita e não sai, não é? E isso é com todos. É engraçado que as pessoas pensam, e quando falam da sua música, pensam nas baladas, é a sua imagem de marca, mas Adelaide tem alguns álbuns, alguns aliás escritos por si, O Realizador Está Louco ou Os Amantes Imortais, que são rock puro, de grande agitação, com grande pedalada. Mas as baladas são sempre as que ficam mais no coração das pessoas, não é? Antes de eu cantar baladas, ficava rock. Eu acho que é um bocado, as pessoas aceitam-me e pronto. Tipo, olha, ela vem lá, deixa lá ver o que é que ela vai fazer. Porque as pessoas, lá está a minha gratidão. As pessoas sempre tiveram uma grande consistência para comigo, uma grande tolerância e um lado, algum paternalismo e algum carinho, eu acho. Porque para uma menina que chega lá, como ontem dizia o Herman, rebelde e cheia de energia, que vem de lá, com muita simplicidade também, porque eu sempre fui muito simplória, isso não há dúvida nenhuma. Estou aqui sem brincos, lá me esqueci dos brincos e das pulseiras e dos diamantes e dessas coisas todas. Portanto, que vem de lá cheia de força, cheia de coragem, cheia de amor por tudo, fez muitos disparates pelo caminho, não é? Porque era muita coisa ao mesmo tempo. Eu lembro perfeitamente... Que disparates é que se arrepende? Dos que se pode contar, evidentemente. Não ter pensado um bocadinho mais, a dada altura. Não sei, eu sempre fui muito intuitiva e muito espontânea. Se calhar se eu fosse um bocado mais pragmática, um bocadinho mais cerebral, não tão apaixonada, se calhar teria feito as coisas de uma forma diferente e mais ponderada. E se calhar tinha sido mais útil. Faço-me entender. Se calhar houve alturas que eu andei ali por caminhos sinuosos que não eram tão ponderados. Eu acho que só comecei a fazer algo verdadeiramente pensado a partir dos Amantes Imortais. Foi a partir daí que eu disse, não, eu vou escrever, porque eu lia muito. Eu lia... Havia livros que eu chegava a ler 2, 3 vezes. Um deles foi o Despertar dos Mágicos, que me alertou para muita coisa. Me alertou muito a minha consciência. Daí veio São Loucos, vem imensos temas que escrevi. O Realizador Está Louco, em que eu considero que isto é um filme. Por acaso não lhe chamei um filme de terror, mas disse-lhe que o realizador que está a fazer este filme está louco, faça ali. E só a partir daí é que eu senti que comecei a ser útil. Tinha os meus 29 anos e eu senti, não, eu tenho... Porque eu sempre fui uma mulher de esquerda. E andei feita tola, a fazer sabe Deus o quê? Fazer umas coisas e tal, chamava-me, eu ia, não é? Porque eu gostava mesmo era de teatro, era atriz. Estava no Teatro Aberto a fazer os meus teatros, aqueles que gostava tanto daquilo que fazia ali, era tão feliz. E de um momento para o outro é o Paulo de Carvalho, anda a gravar um disquinho. É engraçado dizer isso, porque nós íamos tocar precisamente nesse assunto. Temos falado de música, mas a sua
o seu arranque é, obviamente, a representação, com a sua formação em Évora e depois com os teatros, com os teatrinhos, como estava a dizer. É muito engraçado porque as pessoas conhecem da música. Eu lembro-me de há uns anos, em 2012, quando a Adelaide fez Espanhola Mercedes, numa novela da concorrência. Espanhola Mercedes. Alguém me dizia... Então agora a Adelaide também já é atriz. Mas várias pessoas me disseram isso. E diziam, não, a Adelaide não é, já agora não é atriz. Ela sempre foi atriz. De resto, foi a sua principal ocupação durante muito tempo. Dá-lhe um gozo muito especial a representação? Adoro. É aquele momento em que eu deixo de ser eu e passo a ser outra pessoa. Isso é tão divertido, brincar. Eu acho que representar é brincar, é divertido. Também é tenso. No caso da Mercedes, aquilo era uma barra um bocado pesada, porque eu sentia... Era um papel forte, era muito... Era muita energia negativa naquela mulher, ela era a antítese daquilo que uma mulher deve ser, quer dizer, era uma mulher má, maquiavélica, vingativa, pegava em pistolas, em casacos de pele, tudo aquilo que eu acho que a sociedade não deve ter. E depois era muito má, matava as pessoas e raptava crianças, quer dizer, era muito má. E aquela energia às vezes eu sentia. Levava para casa? Não, nunca. Tinha 2 meninas em casa e tinha que ajudar para os testes, tinha que fazer a comida, tinha que cuidar delas, porque é que fazia tudo. Então chegava à casa, desligava. Mas como é que se desliga? Mas eu tinha uma... Que magia é essa, não é? Porque havia não colegas há que extrapolavam e eu sentia que extrapolavam. E eu lembro perfeitamente aquilo era um grande espaço até se chegar ao platô e que havia um colega, não vou especificar quem, porque é uma pessoa que eu amo muito, 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 tenho um carinho muito grande e que respeito e que me ajudou imenso e que eu adoro. Lá vem aquela outra daquela espanhola. Eu vinha ali a 500 metros e já estava a ouvir aquilo tudo. E eu, ups, quer dizer, aí sim, eu deixava o peso da personagem descer a mim e ficava a sentir muito mal, porque eu era má. Mas era só aquele momento em que aquilo me afetava, mas afetava-me a sério. Eu andava ali com muito peso em cima de mim. Foi duro, fazer aquela espanhola foi duro. Mas antes disso tinha feito uma mulher que foi tão gira, que foi uma beata. Opa, que me deu um prazer, que era cómica. Essa que me divertiu imenso. Muito, muito, muito. As personagens cómicas são qualquer coisa. Tem saudades de fazer novela? Ai, olha para mim. Com um sorriso de orelha a orelha, não é? Gosto imenso. Agora que é muito engraçado que mostra esse sorriso de orelha a orelha muito mais quando falamos de representação do que a cantar, não é? É porque a música está ao meu alcance a todo momento, a todo instante. Basta sentar-me ao piano, num teclado e sai música. A música é a minha bebida, é a minha essência, não é? A representação é algo que é um privilégio, que às vezes alguém se lembra. Adelaide, se fizesse este papelinho, vem cá, vamos cá ver se tu és capaz. Combinámos uma pessoa, mas a pessoa declinou porque não pôde e tal. Houve alguém que se lembrou, por acaso foi o Virgílio Castelo, não sei bem como, eu tenho uma gratidão imensa para com o Virgílio Castelo, que nem sequer somos pessoas muito próximas, mas não sei porque ele um dia havia esse papel da Mercedes, não é Mercedes, del Pilar, pronto. Sim. E tinham convidado uma atriz e a atriz não pôde. E ele disse, vocês não vão me chamar muito, assim, louco, mas eu acho que a Adelaide era para este papel. Então chamaram para um casting, lá fui eu fazer o casting. Ai, tu achas que eras capaz de fazer espanhol? Eu vou tentar e tal. E fiquei. E, portanto, cada vez que há um colega, que há alguém que se lembra que eu tenho algum potencial de atriz, eu chego lá e dou o meu melhor. Quer dizer, e fico... Eu adoro representar. E estava-lhe a perguntar se tinha saudades. Meu Deus, se morro de saudades. Quem me dera que alguém me convidasse para voltar. Gostava muito de fazer uma louca. Uma louca? Louca. Ou uma revolucionária. Também era bom, uma revolucionária. Em certa medida, a Adelaide é uma revolucionária. Sou uma revolucionária. Da paz, assim. mas e do bem, mas... Sim, mas sou capaz de ser... em vez de atirar papos secos como a padeira de Alves-Barrota e pães, atiro palavras e poesia e poemas e canções e... Sente que um artista tem essa obrigação? Absolutamente. Seja ele ator, cantor, não absolutamente. Nós temos... Eu estudei História Geral de Teatro, não é? No curso de formação de atriz que frequentei em Évora. E eu aprendi com essa... portanto, a história, essa disciplina é uma disciplina que... Sendrev, que atravessava toda desde a origem da humanidade, e que o homem começou a representar e que a arte, o teatro, começou a existir na Idade Grega, não é? Em que eram só homens que até faziam de mulheres, porque não era consentida a mulher representar. E desde essa altura que a arte, o teatro neste caso, sempre interveio na evolução do mundo. Sempre contestou, sempre reivindicou. Portanto, a arte tem que ser pioneira, tem que ser a vanguarda do pensamento. A arte, o jornalismo. E acho que nós temos andado todos um bocadinho divorciados
dessa Não nossa... pode ser só entretenimento, tem de haver... Só é entretenimento agora? Pouco ou nada há de arte? A culpa é de quem? Desculpa. A culpa é de quem? A nossa, todos nós, mas nós não vamos ficar assim sempre, porque nós somos um povo maravilhoso, inteligente, somos um povo solidário com os outros. Agora convinha sermos solidários connosco, não é? Com os outros, quer dizer, porque quando há um povo que está menos bem, nós vamos todos a correr. Somos realmente um povo generoso, um povo estoico, um povo bom, um povo guerreiro. Fomos o povo que mais de reis depôs na Europa. Portanto, somos um povo com uma história que não deixa que fiquemos aqui paradinhos a ver esta gente assim que eu acho que na dicotomia ficaram daquele lado do mal, a brincar com a nossa cara, com a nossa vida. Mas há muita gente no lado do mal em Portugal? Então não há no mal e no mundo inteiro. Eu não sou assim que há muito dessas coisas, mas que há aí muita gente com pactos com o negativo, com o fazer mal, o não ter compaixão pelo outro. Os psicopatas, os psicopatas que agora que integram a política, estão nos bancos, estão em todo lado. Psicopatas é uma expressão forte. É forte, eu vou lá. Então, não é bem psicopatas, mas têm os traços de psicopatia muito acentuados. Um deles é que não tem a menor empatia com o próximo, não lhes dói, aquela pessoa tem uma dor e para eles é perfeitamente irrelevante. Nem sabem que existe dor, se calhar. Estão lá naquele mundo maravilhoso do... Oh, como é que é aquela do coisa? Traz-me que apetecia-me tomar algo. Não é? Não sei o nome dele. O Ambrósio. Ambrósio, apetecia-me tomar algo. Portanto, estão nesse mundo que nem sequer sabem já que existe este. Das pessoas reais que têm dor na barriguinha para comer. E isto não é demagogia, é a minha alma. Muito bem, ficamos com a sua alma. Em 30 minutos, que se esgotaram rapidamente, ficávamos a conversar muito mais tempo. Adelaide, muito obrigado, ainda bem que veio. Eu agradeço muito. Obrigada. A alma, os sons, as músicas, as cenas de Adelaide Ferreira, atriz, cantora, revolucionária da paz, nesta edição do Ainda Bem que Vieste. Já sabe, todas as semanas é assim na RTP Informação, conversas saborosas com figuras bem conhecidas dos portugueses. De hoje a 8 dias, voltamos a marcar encontro. Até lá.